Olá, queridos, a paz, tudo bem? Estou aqui para te dar as boas-vindas para esse primeiro culto de celebração de 2021. Eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano muito abençoado. Então, encha o seu coração de expectativas para aquilo que Deus vai fazer nesse culto e nesse ano de 2021. Então, envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. Vamos juntos cultuar ao nosso Deus com muita alegria e muita gratidão. Um bom culto para vocês. Paz. Aleluia, Jesus. Encontra nosso coração na terra fértil, Pai. Semeia a Tua palavra nela, para que possamos colher frutos de fé, frutos que permaneçam, Senhor. Adora o Senhor, feche teus olhos, adore a Ele. Levante um altar ao Senhor dentro da sua casa. Não deixe esse momento passar despercebido. Aleluia, reverencia a presença de Deus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero
Amém, queridos. A paz. É bom estarmos de volta aqui nesse culto tão precioso, tão abençoado. Primeiro culto, não é isso, do ano, primeiro culto desse mês de janeiro. E eu tenho certeza, e nós já estamos declarando que vai ser um ano muito abençoado, um ano onde Deus vai abençoar muito a sua casa, a sua família e a nossa igreja. Então, enche o seu coração de expectativas daquilo que Deus vai estar fazendo ao longo desse ano. Vai preparando aí os seus elementos, porque daqui a pouco nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar tremendamente através dessa ministração, através dessa celebração da Santa Ceia. Mas agora é aquele momento especial onde você tira uma foto bem legal, posta nas redes sociais e envia o link desse culto para o máximo de pessoas que você puder. É o nosso Minuto Conexão. Então vou contar até 3 e depois você vai ter 1 minuto para fazer isso que eu expliquei. Preparado? Amém? 1, 2, 3. Minuto Conexão. Glória a Deus, queridos. Estamos de volta depois desse tempo precioso, esse Minuto Conexão. Eu tenho certeza que você fez uma foto bem legal, enviou para o máximo de pessoas e agora eu sei que tem muito mais pessoas conectadas aqui conosco no nosso canal. É muito bom ter você aqui, ter a sua família. Nós estamos no nosso primeiro culto de celebração do ano de 2021, um ano onde nossos corações já precisam se encher, não é isso? De expectativas, de fé, daquilo que o Senhor vai fazer, independente de qualquer coisa, independente das circunstâncias. O nosso Deus, Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. E agora nós vamos ter a oportunidade de devolver os nossos dízimos, as nossas ofertas. Você vai ter o privilégio de investir no reino de Deus, de semear neste solo que é um solo fértil e que tem nos dado uma grande colheita. Eu quero ler com você o texto que está ali em Provérbios, no capítulo 3, versos 9 e 10, é um texto que nós usamos sempre no primeiro domingo do mês, porque fala de primícias, fala de prioridades para o Senhor. E diz assim a palavra de Deus: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. E eu gosto sempre de aplicar nos nossos dias. É claro que você não tem celeiro, é claro que você não tem barris de vinho, mas é a sua despensa, é a provisão de Deus na sua vida, guardando a sua saúde, livrando de todo o mal e te sustentando todos os dias. Então, honre ao Senhor em primeiro lugar, honre ao Senhor com as primícias e você vai experimentar da provisão de Deus
na sua vida e na sua casa. Vamos orar juntos então, por favor. Pai, muito obrigado por esse tempo que o Senhor preparou para nós. Um tempo de semeadura, um tempo de plantio, um tempo onde nós temos o privilégio, ó Deus, de aplicar a nossa fé, ó Deus, de expressar a nossa gratidão, confiando no que o Senhor tem reservado para nós. O Senhor foi tão fiel no ano de 2020, nós cremos que no ano de 2021 não será diferente. O Senhor vai continuar nos abençoando, vai continuar abençoando a nossa igreja, suprindo todas as nossas necessidades. Nós queremos aplicar, Senhor, muita fé nesse momento, devolvendo os dízimos, devolvendo as ofertas com muita alegria, porque o Senhor se alegra, o Senhor celebra junto com aqueles que devolvem com alegria e com expressão de gratidão. Muito obrigado por esse tempo e receba tudo que será devolvido nesse momento e nos próximos dias. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Então que Deus te abençoe. Você pode usar o nosso QR Code, fazer a sua transferência agora mesmo ou ao longo da semana, indo até uma agência bancária, uma casa lotérica e demonstrando o seu comprometimento com a obra de Deus e com a nossa igreja local. Deus te abençoe e uma boa semeadura. Paz. Deus te devolverá por grande mentira, sacudida e transbordante. Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Olha o que muita gente pensa. Muita gente erra quando não oferta a Deus e não entende que só é dessa forma que as bênçãos vêm. Mas você vai ter vida abundante. E a vida abundante você poderá ter quando você realmente der pra vir a Ele. Então dê, e Deus te devolverá. Muito grande, medida, sacudida e transbordante. Dê, e Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Agora nós vamos celebrar a Santa Ceia, um momento muito especial que o Senhor preparou para nós. Então pega aí o seu pão, pega aí o seu cálice e vamos juntos adorar a Deus através desse momento altamente espiritual. Eu quero ler com você esse texto que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 11 da primeira carta, a partir do verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Amém, queridos? Isso é demais. Jesus pagou um alto preço, entregou a própria vida para que hoje nós tivéssemos vida. E esse momento nós precisamos fazer com alegria, celebrando a vida em memória dele, porque é um momento especial, um momento de comunhão, um momento de celebração. Eu quero, junto com você, mesmo online, e não perde nada por causa disso, celebrar essa ceia maravilhosa. Eu sei que vai fortalecer a sua vida, vai fortalecer a sua semana, e você vai ter uma semana de muitas vitórias. Pega os seus elementos, pega o seu pão, pega o seu cálice, apresenta ao Senhor e vamos orar juntos nesse momento. Pai, muito obrigado, porque o Senhor pagou um alto preço, um preço de sangue, para que hoje nós estivéssemos aqui.
E nós queremos agora, com gratidão, nós queremos celebrar o Teu nome, queremos celebrar a vida, porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, e hoje o Senhor vive, o Senhor reina, o Senhor governa sobre todas as coisas. Nós te adoramos, nós exaltamos o teu nome. Você pode, querida, aí na sua casa exaltar o Senhor, você pode expressar a sua alegria, você pode expressar a sua gratidão, você pode declarar palavras que exalte, que glorifique o nome do Senhor. Faça aí da sua casa agora um lugar de adoração, um lugar de louvor, um lugar de honra ao nosso Deus. Muito obrigado, Jesus. Nós queremos abençoar esse cálice, abençoar esse pedaço de pão que representa o teu corpo, este cálice que representa o teu sangue, ó Deus. Nós queremos fazer isso agora em memória de Ti. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode comer do pão agora, por favor. Aleluia. Você pode agradecer a Deus, você pode fazer a sua oração de forma pessoal. Se você está junto com alguém, um familiar, um amigo, e puder dar as mãos a essa pessoa, um momento de comunhão, um momento de celebração da vida. Obrigado, Jesus, por esse cálice que aponta para o teu sangue. Nós abençoamos esse cálice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos beber juntos, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que Ele possa continuar governando a sua vida, tá bom? Fique conosco, agora nós vamos à poderosa ministração da Palavra de Deus. Olá, Paz Church São Gonçalo. Vamos nos manter informados com o nosso Paz News? No Life Group é um ambiente de fé, paz e muito amor. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code ou acessando esse endereço, você encontrará os links dos Life Groups que acontecem durante a semana. Toda segunda-feira, às 20 horas, nós temos uma reunião poderosa com os nossos pastores Lúcio e Heloísa. Fiquem ligados no link que é compartilhado nos nossos grupos do WhatsApp e não deixe de participar. Não basta ser mulher, tem que ser guerreira, né? A minha dica para você é participar da poderosa reunião de intercessão e oração das mulheres guerreiras. Elas acontecem todas as terças e quintas às 17 horas pelo Zoom. Vem orar pela sua família. Com o objetivo de nos capacitarmos para sermos líderes com excelência, nos reunimos toda terça-feira às 20h30 através do aplicativo Zoom. É o nosso Tadel. Venha receber mais de Deus. Bem, essas foram as informações da semana, mas você pode continuar conectado conosco através do canal do YouTube e das nossas redes sociais. Fiquem agora com a poderosa ministração da Palavra de Deus. Até a próxima! Olá, Paz Church! Tenho uma grande expectativa do que Deus vai fazer em 2021. Em 2019, Deus estava transformando odres velhos em odres novos para estarem prontos para receber o vinho novo. E em 2020, o vinho novo chegou, aleluia. Temos tantos testemunhos como Deus operou na vida de vocês, ainda em tempos difíceis por causa do Covid. O vinho novo continua fluindo, mas não estamos satisfeitos. Precisamos ver mais do poder de Deus manifesto em nossas vidas. Enquanto buscava a Deus sobre nosso tema para 2021, senti que Ele me deu o versículo Marcos 16, 17. Estes sinais acompanharão aos que crerem.
Em seguida, fala sobre libertação e curas e livramento de situações mortais. Mas sentir Deus falando também, devemos enfatizar outras áreas, como a operação dos dons do Espírito Santo em nosso dia a dia. Precisamos mais palavras de sabedoria e palavras de conhecimento, milagres, fé sobrenatural, profecias, etc. E queremos ver o sobrenatural se manifestando em áreas como amor, perdão, paz, provisão e restauração de relacionamentos. Nós temos dentro de nós o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Nós não podemos deixar as pessoas aleijadas, cegas, surdas, endemoniadas, doentes, nem mortas. Jesus disse que nós faríamos maiores coisas do que Ele. Que 2021 seja o ano que nós entremos nessa dimensão do sobrenatural e avivamento. Mas temos um preço a pagar. Precisamos encher nosso ser com a presença de Deus, gastando mais tempo com Ele, meditando na Sua palavra, tirando mais tempo orando e buscando-o para conhecê-lo mais. Precisamos perder menos tempo satisfazendo nossos desejos pessoais, menos tempo assistindo à televisão e participando nas redes sociais. Vamos nos isolar mais com Deus em jejum e oração. Rebeca e eu estamos fazendo este compromisso. Podemos contar com sua participação também? Creio que 2021 será um ano de milagres. Estes sinais vão nos acompanhar, porque nós cremos. Que Deus te abençoe e o ano de 2021 seja um ano em que você experimente a presença e poder de Deus em sua vida como nunca experimentou antes. Nós te amamos. Amém, queridos. Glória a Deus. Estamos de volta agora para a ministração da palavra do Senhor. Tivemos essa Santa Ceia tão abençoada. Eu tenho certeza que você, aí na sua casa, foi ministrado e foi abençoado por Deus junto com a sua família. Amém, queridos? Eu quero compartilhar com você. Na verdade, nós estamos concluindo a série de mensagens que intitulamos como marcas que fazem a diferença. Na primeira mensagem dessa série, nós falamos sobre lealdade e integridade. Usamos a vida de José para nos inspirar. Na segunda mensagem, nós falamos sobre fidelidade e gratidão. Estudamos a vida de Ruth e fomos tremendamente abençoados por Deus. E na terceira mensagem, nós falamos sobre fé e generosidade. Nós vimos o quanto Zaqueu, ele aplicou fé, ele foi transformado e passou a ser um homem generoso. E agora nós vamos falar das duas últimas marcas, nessa última reflexão. Eu quero falar sobre a marca de Cristo e a marca do batismo com o Espírito Santo. Eu quero ler um texto com você que está ali no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 40. Diz assim a palavra de Deus: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. Pai, que o Senhor nos abençoe nessa mensagem e que o Teu Espírito Santo venha nos transformar ainda mais, venha nos encher, a fim de que possamos transbordar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás e alcançarmos muitas vidas para o Senhor.
muito obrigado por esse tempo tão precioso, que as nossas atenções estejam voltadas àquilo que o Senhor tem para falar conosco. Os nossos ouvidos espirituais estejam atentos para a Tua voz nessa mensagem. Em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém na sua casa, você pode dizer graças a Deus. Amém, queridos? Nós não vamos propriamente aprofundar na vida de Pedro, vamos passar pela vida de Pedro, e ele vai ser o personagem que vai nos inspirar sobre essas duas marcas. Ele teve um encontro verdadeiro com Cristo, ele foi marcado por Cristo, e nós vamos ver o momento do derramar do Espírito Santo, do revestimento de poder, e o que isso gerou, não só na vida do Pedro, mas na vida dos outros discípulos, daqueles que foram impactados, daqueles que foram marcados com a marca de Cristo e com esse revestimento de poder, com esse batismo do Espírito Santo. Pedro, cujo nome de nascimento era Simão, ele nasceu em Betsaida, na Galileia. Ele era filho de Jonas ou de João, alguns chamam de Jonas, outros chamam de João, e ele era pescador, e pelo que nós percebemos na Bíblia, ele era casado, porque você lembra, naquele momento, quando a Bíblia menciona que Jesus, ele cura a sogra de Pedro, então entendemos que Pedro era casado. André, seu irmão, encontrou Jesus, como nós lemos no texto inicial, e ele comentou com Pedro sobre isso. Simão, ele foi despertado do desejo de conhecer Jesus, e este o elegeu como um dos seus discípulos, trocando o seu nome para Pedro, que significa pedra, rocha. Pedro tem uma participação muito ativa e significante durante o ministério de Jesus. Ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamado e estava entre os 3 mais próximos de Jesus. Pedro, ele aceita o convite e ele torna-se, ele era um pescador, nós vamos ver isso na mensagem, e ele torna-se um discípulo de Jesus, e ele faz toda a diferença, e nós estamos assim, até hoje, sendo abençoados pela vida do Pedro. Mas é importante nós entendermos que, para chegar nesse nível, não foi da noite para o dia, a coisa não aconteceu como um toque de mágica. Pedro, ele passou por um grande processo de tratamento. Você conhece parte desse processo, vamos citar algumas coisas, mas Pedro, ele precisou ser lapidado para chegar no nível que ele chegou, para chegar a ganhar tantas almas como ele ganhou, sendo instrumento de Jesus. Pedro ganhou muitas almas. Então ele passou por um grande e longo processo de tratamento que iniciou quando ele aceitou o convite do Mestre. Ou seja, quando nós aceitamos o convite de Jesus, quando nós aceitamos o desafio de seguirmos a Jesus, nós somos marcados por Ele, somos marcados por Cristo, e a nossa vida, ela não é mais a mesma. Percebe que o Pedro, ele tem inclusive o seu nome mudado. Seu nome de nascimento era Simão, mas quando Jesus encontra com ele, fala: você vai se chamar Pedro, rocha. Amém, queridos? Então nós vamos aprofundar nessas duas marcas e principalmente o que elas precisam produzir em nossas vidas. O que a marca de Cristo, o que o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder precisa produzir nas nossas vidas. Você está preparado? Então nós vamos agora mergulhar juntos. Foi apenas a introdução e eu quero que você fique bem focado, porque Deus vai falar com você. Primeira coisa que eu quero pensar com você, querido, eu já mencionei, quando temos um encontro verdadeiro
com Jesus, nós somos marcados por Ele e as nossas vidas não são mais as mesmas. Em Mateus capítulo 4, a partir do verso 18, diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois até então eles eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Nós vimos no texto inicial um primeiro momento, quando Pedro, ainda Simão, tem um encontro com Jesus. Mas, na verdade, aquele encontro não foi até então um encontro definitivo, ele voltou a pescar. No texto que nós lemos aqui de Mateus, nós vemos que ele estava pescando junto com seu irmão André, e Jesus estava passando à beira do mar da Galileia. E Jesus viu aqueles 2 homens lançando as suas redes para pegar peixe, porque eles eram pescadores, a profissão deles era pescadores, eles ganhavam a vida com a pesca. Eles sustentavam as suas famílias com a pesca. E Jesus lança o convite, Jesus lança o desafio: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. E é interessante, queridos, que eles não titubeam, eles não relutam. O texto diz que imediatamente, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e seguiram Jesus. Quando Jesus encontra-se com Simão, ele o chama de forma diferente. Ele chama de Cefas, que em aramaico significa rocha ou pedra, e em grego significa Petros, ou seja, Pedro, dando a ele uma nova identidade. Preste atenção, Jesus estava dando uma nova identidade ao Pedro. Pedro, que era um pescador, Pedro, que era um homem simples, Pedro, que era um homem que tinha sua rotina, como eu e você temos, e um dia ele tem esse encontro com Jesus, um dia ele recebe a marca de Cristo sobre a vida dele, e ele imediatamente passa a seguir a Jesus, e Jesus troca o seu nome. Jesus dá uma nova identidade. Isso tem assim um simbolismo, uma representação muito grande. Jesus, na verdade, estava apontando para Pedro que a partir daquele momento a vida dele seria totalmente diferente. As suas metas, os seus sonhos, os seus alvos, o seu propósito de vida não seria mais pescar peixe, mas seria pescar vidas. Jesus dá uma nova identidade ao Pedro. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós recebemos a sua marca e recebemos uma nova identidade. Amém, queridos? O propósito dessa mudança refere-se ao fato de que Pedro se tornaria firme como uma rocha, ao invés de uma pessoa com temperamento inconstante. Preste atenção no que eu vou te falar. A marca de Cristo, ela precisa trazer em nós, ela precisa produzir em nós maturidade. Fala com quem está com você aí na sua casa. Maturidade. Pedro, ele tinha um temperamento inconstante. Talvez você seja uma pessoa inconstante. Mas quando existe esse encontro verdadeiro com Cristo, quando somos marcados por Ele, nós precisamos entender a necessidade de amadurecermos. Nós estamos começando um novo ano, um novo ciclo e uma ótima oportunidade de sermos pessoas mais maduras.
de não nos comportarmos mais como meninos, como a palavra de Deus diz, lançados de um lado para o outro, mas sermos firmes, sermos constantes naquilo que Deus tem nos chamado para fazer. E existe, queridos, muitos desafios nesse ano de 2021. Eu tenho certeza que Deus vai usar muito a sua vida para juntos ganharmos muitas almas para Jesus. E não só ganharmos essas almas, mas cuidar bem de cada uma delas. Esse é o propósito de Deus, e é isso que na verdade traz propósito às nossas vidas, traz propósito à nossa existência. E Pedro estava começando a entender isso, que o propósito da vida dele não era simplesmente pescar peixes, mas o propósito da vida dele passaria a ser ganhar almas para Jesus. Então, quando nós somos marcados por Cristo, nós precisamos entender o nosso propósito e sermos pessoas mais maduras. Não se comportar mais como meninos espiritualmente falando, que com qualquer motivo faz beicinho, bate o pé e diz que vai embora. Fala para o seu irmão, isso não te pertence mais, em nome de Jesus. Amém? Deus tem um propósito na sua vida. A segunda coisa que eu quero pensar com você, do que a marca de Cristo gera em nossas vidas, a marca de Cristo gera experiências sobrenaturais. No capítulo 14 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 25, diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Respondeu Jesus: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Que experiência sobrenatural! E é interessante, queridos, porque essa experiência sobrenatural é apenas uma delas, porque Pedro e os discípulos de Jesus viveram e presenciaram tantas coisas incríveis. Nesse contexto mesmo, eles tinham acabado de presenciar, na verdade, participar junto com Jesus da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus havia multiplicado os pães e os peixes, havia alimentado uma grande multidão e mandou que os seus discípulos fossem à frente para o outro lado do mar, enquanto ele ficava despedindo a multidão. E Jesus, ao despedir a multidão, ele sobe para orar em um monte, e já era alta madrugada, e os discípulos começam a enfrentar uma grande tempestade em alto mar. E eles ficaram desesperados, sem saber o que fazer, quando de repente veio alguém andando sobre a água. E esse alguém não era um fantasma como eles pensaram inicialmente. Esse alguém era Jesus. E Jesus foi ao encontro deles e fez o resgate, em meio àquela tempestade, fazendo com que os ventos acalmassem, fazendo com que a tempestade cessasse. Pedro e os discípulos, eles viveram, eles experimentaram, eles presenciaram experiências extraordinárias com Jesus. E Deus deseja, querido, preste atenção, Deus deseja, e eu tenho convicção, e eu declaro isso sobre a sua vida agora, aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, receba essa palavra. Deus quer levar você
a um outro nível de experiência com Ele. Deus quer levar você, Deus quer nos levar como igreja a experimentarmos, a vivermos experiências sobrenaturais. Experiências que vão chamar a atenção das pessoas, e as pessoas vão querer saber que Deus é esse, as pessoas vão querer saber o que está acontecendo ali na Igreja da Paz, o que está acontecendo na sua casa, porque milagres irão acontecer na sua vida, milagres irão acontecer na sua família, milagres irão acontecer na nossa igreja nesse ano de 2021. Eu quero que você concorde em fé comigo agora, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode dizer: eu concordo em nome de Jesus. Nós iremos viver experiências sobrenaturais. Nós iremos viver milagres extraordinários. Nós iremos presenciar, nós iremos usufruir da graça, do amor e da manifestação do poder de Deus. Porque nós temos a sua marca. Nós temos a marca de Cristo. A terceira coisa que eu quero pensar com você, daquilo que a marca de Cristo precisa gerar em nós. A marca de Cristo, ela gera cura, paixão e cuidado por vidas. Preste atenção nesse texto, Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 14, diz assim: esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Percebe? Jesus está gerando expectativa ao coração de Pedro. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe tinha perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Amém, queridos? Isso é muito forte. Os discípulos, na verdade, eles já estavam até um pouco frustrados, porque Jesus havia sido crucificado. Na verdade, os discípulos haviam até voltado a pescar, porque esse encontro aqui, ele é decorrente, ele é subsequente a um outro grande milagre. Os discípulos haviam pescado a noite inteira, Pedro e os demais discípulos haviam pescado a noite inteira. E você conhece essa passagem, eles não haviam pego nada, sequer um peixe. Estavam cansados, já estavam para ir embora, e Jesus, já ressurreto, Jesus já havia sido crucificado, já havia ressuscitado, ele aparece aos discípulos. E aí ele ordena: lancem as redes do outro lado. E os discípulos lançaram a rede do outro lado. E o texto diz, a Bíblia vai dizer que eles pegaram muitos peixes, ao ponto de pedir ajuda para um outro barco para que conseguisse puxar as redes. E Jesus, ele opera esse grande milagre da pesca maravilhosa. E é interessante que Jesus pergunta se eles tinham algo para comer. E quando eles chegam na areia, depois de recolhidas as redes, já estava lá uma fogueira preparada, peixes sob a brasa e havia também pães. Ou seja, havia uma refeição pronta
em volta de uma fogueira. Isso me chamou muita atenção. Eu estava estudando esse texto mais uma vez, porque é um texto bastante conhecido da palavra de Deus. É interessante que esse é o momento onde Jesus restaura Pedro, porque Pedro, ele havia negado Jesus por 3 vezes, você sabe disso. E o que me chamou a atenção é que ele nega Jesus por 3 vezes em volta de uma fogueira. Se você for ver isso lá na palavra de Deus, ele estava se aquecendo em volta, próximo a uma fogueira, e nesse contexto, nesse cenário, ele nega Jesus por 3 vezes. E nesse momento de restauração, Jesus prepara um cenário parecido. Jesus prepara também uma fogueira. Ou seja, Jesus estava querendo trazer à memória de Pedro aquele cenário onde ele nega o mestre. Jesus estava dando uma oportunidade dele ser restaurado. Isso é demais. Jesus, ele sempre vai nos dar uma nova chance. Ele não vai acusar, ele não vai te apontar, ele não vai te condenar, ele te ama. E ele tem uma nova chance para você, uma nova oportunidade para você. Amém, queridos? E aí Jesus pergunta por 3 vezes. E não foi por um acaso Jesus perguntar por exatamente 3 vezes. Porque foi o número de vezes que Pedro havia negado. Olha, Jesus estava trazendo e fazendo um grande processo de cura e de restauração na vida de Pedro. Queridos, nós estamos no início de um novo ano e Deus quer te dar a oportunidade de ser curado, de ser restaurado, para que você viva um ano muito abençoado, para que você viva o melhor ano da sua vida, com experiências incríveis na presença de Deus. Amém? Jesus sabia o grande potencial de Pedro e da necessidade de restauração. E ele pergunta por 3 vezes: Pedro, você me ama? O mesmo número de vezes que Pedro havia negado Jesus. Jesus estava trazendo cura na vida de Pedro. E Jesus, ao mesmo tempo, estava gerando no coração de Pedro paixão por vidas, desejo de cuidado, desejo de pastorear as pessoas. Por isso que ele fala, cuide dos meus cordeiros, pastoreie as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Jesus estava ensinando a Pedro a importância de ganhar vidas, mas não só ganhar vidas, mas também cuidar dessas vidas. Queridos, esse é o nosso grande desafio nesse ano de 2021. Deus vai fazer a parte dele, mas nós, como igreja, precisamos fazer a nossa parte. Vamos evangelizar, vamos ganhar muitas vidas, vamos cuidar muito bem dessas pessoas, para que nenhuma dessas vidas fiquem pelo caminho. Vamos aplicar o eu mais um, para juntos povoarmos o reino de Deus. Jesus estava trazendo cura, Jesus estava gerando desejo no coração de Pedro por almas, por cuidado, e é esse desejo, essa paixão que ele quer gerar no seu coração, que ele quer gerar no nosso coração. O nosso coração precisa queimar por vidas. Amém? O 4º ponto que eu quero pensar com você daquilo que a marca de Cristo precisa gerar nas nossas vidas. A marca de Cristo habilita para o batismo com o Espírito Santo. E aí eu quero agora entrar nessa segunda marca. Lembra que eu falei no início da mensagem que iríamos abordar 2 marcas, a de Cristo e a do batismo do Espírito Santo, a do revestimento de poder. Então, a marca de Cristo, ela nos habilita para o batismo
com o Espírito Santo. Olha o que diz em Atos, capítulo 1, versos 4 e 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus mais uma vez comendo com os discípulos. Jesus gostava de comunhão, mas a comunhão de Jesus era uma comunhão com um propósito. Ele estava em comunhão, estava comendo junto, mas sempre com um propósito. Jesus sempre foi muito intencional. Então, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Os discípulos estavam reunidos, não sabendo meio como fazer. Jesus chega e faz uma refeição e desenvolve essa comunhão intencional com eles e lembra aos discípulos da promessa, porque Jesus já havia falado isso com eles, que eles receberiam poder do alto, que eles receberiam revestimento de poder, que eles receberiam o batismo com o Espírito Santo. E aí Jesus fala, fiquem aqui em Jerusalém e esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu já falei com vocês. Vocês receberão poder, vocês serão revestidos de poder. Jesus, ele traz à memória dos discípulos aquilo que era uma promessa que já estava prestes a se cumprir, e esse batismo, esse revestimento ia trazer uma capacitação sobrenatural para que os discípulos continuassem aquilo que Jesus havia confiado a eles. Ou seja, Jesus confiou aos discípulos, e isso foi passando por gerações, até chegar nos dias de hoje, até chegar a você, querido. É confiado a você a grande comissão de fazer discípulos. É confiado a nós, como igreja, falarmos de Jesus, falar do amor de Deus, ganhar vidas para Jesus e cuidar muito bem dessas vidas. Por que eu estou frisando isso toda hora? Porque essa tem sido, inclusive, a direção da nossa liderança, a direção dos nossos pastores, Lúcia e Luísa, e tem queimado também no nosso coração. Nós precisamos ganhar vidas para Jesus. E nós precisamos cuidar dessas pessoas, não podemos mais perder essas pessoas. E esse revestimento de poder vai potencializar, vai nos capacitar para fazermos isso, para cumprirmos com excelência essa missão dada por Jesus. Então a marca de Cristo nos habilita para o batismo com o Espírito Santo. Porque olha só, lá no verso 8, no capítulo 1 ainda de Atos, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus estava falando aos discípulos que algo sobrenatural estava por vir. Algo sobrenatural estava para acontecer, querido. E é essa expectativa que eu quero gerar no seu coração. É essa expectativa que precisa ser gerada, na nossa igreja, nos nossos corações, de que algo sobrenatural vai acontecer. Nós estamos no início de um novo ciclo. É claro que não vai acontecer como um toque de mágica. Mas à medida que nós nos dispusermos a contribuir de forma efetiva, doando realmente as nossas vidas em função da obra de Deus, algo sobrenatural vai acontecer, queridos. E aí você conhece, no capítulo 2 de Atos, acontece o cumprimento da promessa. O grande derramar
do Espírito Santo. E todos foram cheios e começaram a falar em outras línguas, e foi assim um grande reboliço espiritual. E aqueles que estavam ali meio que incrédulos foram impactados com aquilo que estava acontecendo. E eu quero falar agora da quinto e último pensamento, do que essas marcas precisam produzir nas nossas vidas. A marca de Cristo e a marca do batismo com o Espírito Santo. Porque uma vez marcados por Cristo, uma vez revestido de poder, nós nos tornamos ganhadores de almas. Preste atenção. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e de todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhe isto. Ouçam com atenção. Pedro começa a pregar e a explicar aquilo que estava acontecendo. Pedro começa a trazer uma pregação voltada ao arrependimento. Pedro começa a anunciar aquilo que Jesus havia já direcionado para que o povo se arrependesse, para que o povo entendesse, para que o povo se convertesse a Jesus. E Pedro começa a pregar, começa a falar, e ainda no capítulo 2, a partir do verso 36, diz assim, preste atenção: portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. E o texto diz que os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Aleluia! Você pode dizer graças a Deus? Quando nós somos marcados com a marca de Cristo, quando nós somos revestidos de poder do alto, nós nos tornamos ganhadores de alma, porque as pessoas verão Cristo em nossa vida, a graça de Deus através de nós. É isso que acontece aqui. Pedro se levanta, Pedro começa a pregar, e a Bíblia diz que somente nessa pregação, cerca de 3.000 vidas converte-se ao Senhor. E isso é demais, querido. E eu creio que isso é para os nossos dias. Eu creio que Deus ele quer fazer da mesma forma como fez na igreja primitiva, como fez na vida de Pedro, como fez na vida dos apóstolos. Ele quer fazer na minha vida, Ele quer fazer na sua vida, e Ele quer fazer através de nós, Ele quer fazer através da nossa igreja. Porque a marca dele em nós e o batismo do Espírito Santo precisa gerar isso nas nossas vidas. Porque quando somos marcados por Cristo, nós não somos mais os mesmos. Quando somos marcados por Cristo, nós vivemos experiências sobrenaturais. Quando somos marcados por Cristo, nós somos curados e é gerado paixão e desejo de cuidado. E quando somos marcados por Cristo, nós estamos aptos para recebermos o batismo no Espírito Santo. E com uma vez marcado, uma vez revestido, nós nos tornamos ganhadores de almas. Essa é a vontade de Deus.
E eu quero concluir lendo o clímax disso tudo, o grande derramar do Espírito Santo. No capítulo 2 do livro de Atos, a partir do verso 1, diz que chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos, fala comigo, todos, fala novamente, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aleluia! Você pode ser cheio do Espírito Santo agora mesmo, aí na sua casa, você pode experimentar e viver essa experiência do revestimento de poder e do batismo com o Espírito Santo, e que o Espírito Santo te encha, e que o Espírito Santo te capacite, e que o Espírito Santo mova na sua vida algo sobrenatural, e que você entenda o propósito que Ele tem em você e através de você. Eu quero orar nesse momento, querido. Eu quero declarar a unção e o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero declarar um ano abençoado, um ano de vitórias, um ano de experiências sobrenaturais com Jesus. Declarar um ano de prosperidade, declarar um ano de muitas vidas convertidas ao Senhor, muitas vidas se rendendo ao Senhor. E isso vai começar quando essa chama arder em nosso coração. E nós seremos brasas vivas e incendiaremos, no bom sentido, esse mundo e ganharemos muitas vidas para Jesus. Amém? Pai, muito obrigado por essa palavra. Essa palavra que vem trazer uma exortação santa daquilo que a marca do Senhor em nós e o batismo do Espírito Santo em nossas vidas, que precisa produzir, Senhor. Pai, que nesse momento o meu irmão e a minha irmã, mesmo na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, possa sentir um fogo queimando em seu peito, uma batida em seu coração que grita por almas. Pai, em nome de Jesus, que nesse ano de 2021, Deus, a nossa colheita de vidas seja uma colheita abundante. Pai, que haja um acréscimo, assim como houve um acréscimo na igreja primitiva, que haja um acréscimo nesses dias em nossa igreja. Deus, que todos possam ser cheios do Espírito Santo, que todos possam entender que o propósito maior das nossas vidas precisa estar em servir ao Senhor, em cumprir o chamado que o Senhor tem em nós, para nós. Deus, enche agora o meu irmão com teu Espírito Santo, capacita, Senhor, reveste de poder, em nome de Jesus. Receba, querida, aí na sua casa, um toque especial do Espírito Santo, que a chama possa ser acesa dentro de você, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor aí na sua casa. Aleluia, nós estamos juntos nesse novo ciclo, nesse novo ano, e nós cremos de verdade, profetizamos que será um ano muito abençoado, será um ano de muitas vidas sendo ganhas para Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, e eu quero declarar, ainda que um pouco atrasado, um feliz ano novo para você e para toda a sua casa. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e poder do Espírito Santo seja contigo não só hoje,
mas por todos os dias da sua vida. Um beijo no seu coração e viva a melhor semana da sua vida. Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Então chama qualquer familiar para ficar do seu lado e veja, vai começar mais um Paz Kids. Tchau, tchau! Bem-vindo ao Paz Kids Online! Eu sou a pastora Esther e eu estou muito empolgada de ter você aqui conosco. Hoje a gente vai aprender sobre obediência a Deus. Sabe que às vezes quando o papai ou a mamãe pedem pra gente ou lavar a louça ou limpar o quarto, né? Às vezes dá aquele desejo de não querer obedecer. Mas hoje a gente vai aprender sobre como o Adão e a Eva não obedeceram e como eles tiveram que sofrer muito por isso. Eu sei que você já obedece muito seus pais, em nome de Jesus. E hoje no Paz Kids nós não estamos só. Temos o Paz Kids em todo o mundo hoje. Direto da Itália tem o Joshua. Oi, querem pizza? E também temos a Cristina, direto do Japão. Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui no Japão, acabei de acordar. São aqui, é de noite, são 2h da manhã. E temos a nossa Amanda que tá com frio em Chicago. Oi! E direto do Havaí temos o Abraão. Ele tem algo especial para você. Vamos começar o nosso culto louvando e dançando a Deus. Me deste ouvidos para que eu possa ouvir e os meus olhos te contemplar. Me deste braço para te louvar e um coração cheio de amor. Tudo que eu falar, tudo que eu pensar, tudo que eu fizer, tudo é para ti, Jesus. Me deste mãos para fazer o bem e os meus pés te seguirão. Me deste pés só pra pular pra ti e um coração cheio de amor. Tudo que eu falar, tudo que eu pensar, tudo que eu fizer, tudo é para ti, Jesus. Tudo que eu falar, tudo que eu pensar, tudo que eu fizer, tudo é para ti, Jesus. 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 E aí, gente, vocês sabem as 4 verdades mais importantes? Fazem parte do plano de salvação. Vocês vêm todo domingo da igreja. Vocês lembram? Sim, as 4 verdades. O primeiro é Deus me ama. O segundo é eu sou pecador. O terceiro é Jesus morreu por mim. E o quarto é eu o recebo e decido viver somente para Jesus. Parabéns, Abraão, você arrasou! Então vamos conferir a história de Adão e Eva agora. Adão e Eva moravam num lindo jardim que Deus criou para eles. Mas Satanás, na forma de uma serpente, enganou Adão e Eva. Deus disse que você não deve comer as frutas dessas árvores? Perguntou a serpente. Apenas as árvores do meio, respondeu Eva. Se comermos dela, morreremos.
Vocês não vão morrer, disse a serpente. Deus não quer que vocês comam a fruta daquela árvore. Se vocês comerem, serão como Deus. Vocês saberão tudo que Ele sabe. Eva comeu do fruto e deu um pedaço a Adão, que estava com ela. E ele comeu também. E de repente, eles descobriram coisas que não sabiam antes. Perceberam que estavam nus e se esconderam. Fizeram então roupas de folhas para se vestir. Eles nunca sentiram medo ou vergonha antes. Então sabiam que algo estava errado. Adão, Eva, chamou Deus. Nos escondemos, disse Adão. Estamos nus. Você sabe disso porque você comeu da árvore, disse Deus. Então Adão culpou Eva e Eva a serpente. Deus disse: serpente, rastejarás sobre sua barriga, um filho de mulher te derrotará. Eva, terás dores na hora do parto. Adão, conseguir alimento será difícil. Então, Deus fez roupas para eles e os mandou embora do jardim. Deus colocou um anjo com uma espada de fogo para não voltarem. Então, nós podemos ver, né, que o Adão e a Eva desobedeceram a Deus e tiveram que sair do lindo jardim, né? Eles sofreram muito por essa desobediência. Vamos colocar a nossa mão no nosso coração. Vamos declarar que nós somos pessoas que obedecem e sempre. Amém? Vamos fazer isso. Pega a sua mãozinha, põe aqui no seu coração e vamos declarar. Em nome de Jesus, eu sou uma criança que sempre obedece a Deus. Com a ajuda de Deus, eu sempre obedeço a minha mãe, o meu pai, o meu professor, o meu pastor, qualquer líder que Deus coloca sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Porque a gente sabe, né, que quando a gente obedece o nosso líder, a gente está, na verdade, obedecendo a Deus. Maravilhoso. Então, agora a gente vai ver como o Lumi, como ele obedeceu ou não a mãe dele. Ele queria muito comer o salgadinho, mas a mãe dele tinha dito, tá, ainda não pode ainda. Vamos ver se ele obedece ou não. Lumi, o que você está fazendo aí? Oi, Cinti. Eu estava só cheirando esses quitutes. São meus lanches mais preferidos do mundo, você sabe. Sim, eu sei. Eles são deliciosos. Sim. Cinti. Sim, Lumi. Minha mãe disse que hoje eu não deveria comer mais quitutes. Eu já comi alguns hoje. Bem, Lumi, então você deve parar de voar dentro da caixa e ficar cheirando eles. Mas ela não disse que não podia cheirá-los. E o cheiro deles é muito, muito, muito bom. Você sabe, uma vez que você prova, vai querer comer sem controle. Esses quitutes são deliciosos. Quer saber, Cinti? Eu tenho uma boa ideia. E se eu te der um pouquinho de quitutes? Você sabe, apenas entre nós, você poderia comer um pouquinho comigo? Lumi, está desobedecendo a sua mãe? Isso não parece uma escolha certa. Oh, Cinti, é que realmente eu quero comer só um pouquinho. Não acho que a minha mãe se importaria se eu comesse com você. Amigos, vocês acham que se comermos alguns desses quitutes seria a escolha certa? Cinti, nossos amigos disseram não. Mas não consigo decidir o que fazer. Esses quitutes são super, super deliciosos. E eu estou com uma super fome. Na história bíblica, Adão, Eva e o primeiro pecado, Eva realmente queria comer do fruto especial de uma árvore especial. A mãe dela disse para não comer? Não, Deus falou com Eva, mas ela não escutou. Ela comeu um pouco e deu para Adão. E ele comeu também. Eles desobedeceram Deus? Essa não foi uma escolha certa. Não, é pecado desobedecer a Deus. Se quisermos fazer a escolha certa, perguntamos e decidimos obedecê-lo. E decidir fazer o que ele diz. Cinti. Sim, Lumi. Agora já sei qual é a escolha certa. Você quer saber? Claro, Lumi. Porque Deus me ensina através da Bíblia. E ela diz para obedecer os pais.
Se minha mãe disser não, então eu obedeço. Não vou comer mais esses quitutes, mesmo que eles sejam deliciosos. Então vamos fechar logo essa caixa com seus quitutes deliciosos. Que tal brincarmos agora? Sim, vamos. Estou me sentindo muito melhor por dentro, porque eu fiz a escolha certa. Melhor do que se eu tivesse comido todos aqueles quitutes. Ainda bem que o Lume obedeceu a mãe dele, né? Agora, a gente vai ver o versículo de hoje. Eu vou falar, depois você repete comigo. 1 Crônicas 22:13. E você prosperará se for cuidadoso em obedecer. Agora eu vou falar mais lentamente para você me acompanhar. 1 Crônicas 22:13. E você prosperará se for cuidadoso em obedecer. 1 Crônicas 22:13. E você prosperará se for cuidadoso em obedecer. Uau, parabéns por decorar esse versículo tão importante, né, de ter cuidado de obedecer a Deus em tudo. Maravilha, parabéns mesmo. Agora a gente vai orar pedindo a ajuda do Papai do Céu para nos ajudar a realmente sempre obedecermos o nosso papai, nossa mamãe e o nosso líder. Vamos lá, vamos fechar nossos olhos, vamos concentrar em Deus e repita depois de mim, tá bom? Querido Papai do Céu, muito obrigado pelo teu amor por nós. Nos ajude a sempre obedecer o Senhor e a todos os líderes que o Senhor coloca sobre nós. Te agradecemos, que sabemos que o Senhor nos vai ajudar. Em nome de Jesus oramos. Amém! Fique em pé agora. Vamos terminar com uma música louvando a Deus. Tchauzinho! Eu vou erguer as minhas mãos. Eu danço e canto para ti. Tu és tão grande, tu és tão forte. Eu te adoro, Senhor. Tu és incomparável, eu te louvarei. Tu és tão amado, eu te seguirei. Da terra até o céu, dançando eu vou. Eu te louvarei, Senhor, eu te louvarei. Eu vou erguer as minhas mãos. Eu danço e canto para ti. Tu és tão grande, tu és tão forte. Eu te adoro, Senhor. Tu és incomparável, eu te louvarei. Tu és tão amado, eu te seguirei. Da terra até o céu, dançando eu vou. Eu te louvarei, Senhor, eu te louvarei. Não pelo que fazes, mas por quem tu és. Tu és Deus, te exaltamos, Pai. Não pelo que fazes, mas por quem tu és. Tu és Deus, te exaltamos, Pai. Tu és incomparável, eu te louvarei. Tu és tão amado, eu te seguirei. Da terra até o céu, dançando eu vou. Eu te louvarei, Senhor, eu te louvarei. Eu te louvarei.